E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Introdução à LaTeX, mais um curso oferecido pela LASE, a Liga Acadêmica de Sistemas Inteligentes da UF. Eu me chamo Gabriel Augusto e eu vou estar acompanhando vocês nessa primeira aula e também em mais algumas outras aulas do curso, beleza? Essa aula de hoje ela vai ser uma aula mais introdutória. Eu vou estar apresentando brevemente para vocês o que é o LaTeX e também eu vou apresentar o Overleaf, que vai ser o editor que a gente vai estar utilizando para trabalhar com LaTeX, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a aula. Então, o que seria o LaTeX? Se vocês pesquisassem agora na internet ou procurassem alguma apostila em algum lugar que ensina sobre o assunto, vocês com certeza iriam encontrar várias definições. Então, por exemplo, vocês poderiam encontrar que o LaTeX ele é um sistema de preparação de documentos, ou que ele é um pacote feito para a preparação de textos impressos de alta qualidade, ou também que ele é formado por um conjunto de programas para processar um documento de forma rápida e eficiente. Enfim, são várias definições e que elas acabam até confundindo a gente na hora de entender o que de fato seria o LaTeX. Mas isso não é, essas definições não são assim tão importantes para nós. O que importa é saber que o LaTeX ele é uma ferramenta, né? Uma ferramenta utilizada para produzir documentos, produzir textos, assim como outras que vocês provavelmente conhecem, como por exemplo o Word ou o Google Docs. Aí vocês podem se perguntar, tá, mas se já existem esses programas como o Word ou Docs que fazem basicamente a mesma coisa que o LaTeX, qual seria a vantagem dele, né, do LaTeX em relação a esses outros programas? Então, eu poderia citar para vocês duas vantagens. A primeira é de que o LaTeX ele separa o conteúdo do documento do seu estilo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que depois que você escreve o conteúdo do texto, você pode alterar a aparência dele, ou seja, a formatação dele com bastante facilidade. E isso facilita na hora da gente criar modelos de documentos, também conhecidos como templates. Esses templates, eles são documentos que já vêm pré-formatados, ou seja, eles já vêm com uma determinada aparência, né, determinadas características. Eles vêm praticamente prontos. E aí você pode criar um template utilizando o LaTeX e compartilhar ele com outras pessoas, e as pessoas que forem utilizar esse seu template, elas não vão se preocupar com nada mais, além de adicionar o conteúdo do texto, do documento que elas estiverem produzindo. E a segunda vantagem que eu poderia citar para vocês, talvez a mais importante, é a de que o LaTeX ele foi concebido com um foco na comunidade científica, ou seja, ele permite uma formatação de alto nível para textos científicos, que se destaca, inclusive, sobre a formatação feita com os outros editores que eu já mencionei aqui, como o Word ou o Docs. Ele, o LaTeX, né, permite que a gente trabalhe de forma rápida e simples com as partes mais complicadas do texto, como, por exemplo, inserir equações, inserir figuras, tabelas, referências bibliográficas, entre outros, o que explica o fato dele ser amplamente difundido no mundo todo. E essa característica é algo que eu diria que é fundamental para nós, como acadêmicos, já que uma hora ou outra a gente tem que acabar produzindo textos dessa natureza, né? Como, por exemplo, um projeto de pesquisa, um artigo, ou um relatório, até mesmo um TCC. Então, dito tudo isso, está na hora da gente aprender a trabalhar, né, a mexer com a tech, mas antes disso a gente tem que conhecer o editor que a gente vai estar utilizando, no caso é o Overleaf. Então vamos aqui para a tela do navegador. Então, como o Overleaf é um editor online, a gente pode acessar ele, né, pesquisando Overleaf na barra de pesquisa do seu navegador, e depois que aparecem os resultados, né, é o primeiro link aqui, esse primeiro link dos resultados, ou a gente pode simplesmente digitar www.overleaf.com e a gente vai acessar logo direto a página do Overleaf. Nessa página aqui, essa página que a gente acessa, né, depois que a gente digita o endereço do Overleaf, é onde a gente vai fazer, onde a gente vai criar uma conta no Overleaf. Caso você não tenha uma, se você tiver, você pode também fazer o login. Como eu acredito que é o caso da maioria de vocês, devem estar utilizando o Overleaf pela primeira vez, né? Deve estar conhecendo o Overleaf agora.
Então a gente a gente vai aprender a como criar uma conta. É super simples. Você vem aqui nessa opção Register, aqui em cima. Aí quando você clica nela, a gente é direcionado para essa página aqui, onde você pode criar sua conta, né? Se registrar utilizando um e-mail de sua escolha e criando uma senha, né? E aí depois clicando aqui em Register Use Your Email. Ou também você pode criar uma conta utilizando uma conta do Google, né? Criar uma conta no livro utilizando uma conta sua no Google. Vou aqui nessa segunda opção, vou clicar aqui. E aí, caso o seu navegador esteja logado, ele vai pedir para, caso o seu navegador não esteja logado, né, com a sua conta do Google, ele vai pedir para logar. Caso já esteja logado, né, na sua conta do Google, ele vai direcionar para essa página aqui. Aí aqui, como a gente criou a conta agora, né, ele mostra aqui essa mensagem de boas-vindas, aí depois, aqui embaixo pergunta se a gente não quer dar uma olhada nos templates ou então no guia do LaTeX, mas a gente não vai se preocupar muito com isso agora. A gente vai vir aqui em criar um primeiro projeto, né? Clicar aqui e vai vir aqui na opção criar um projeto em branco. Aí vai pedir para a gente dar um nome para o projeto, coloca aqui aula 1 e aí criar. E aqui a gente vai criar um projeto, né? Um novo projeto, um projeto em branco. Quando ele carregar aqui, vai exibir, a gente vai ser direcionado para a página do projeto. Eu aproveito logo e mostro para vocês como que é, né, um arquivo na TED. Vamos esperar carregar aqui. Tá demorando um pouco, não sei se é por causa da minha internet ou é no próprio site deles. Pronto, carregou. Esse aqui é o nosso projeto, né? Aqui no meio, nessa janela do meio, é onde fica o arquivo LaTeX. O overleaf ele gera automaticamente todos esses comandos aqui quando a gente cria o projeto em branco. Ele até destaca eles aqui com essa cor azul. Então, cada uma dessas palavras aqui em azul são um comando em LaTeX. E como vocês podem perceber, todos eles começam com essa barra invertida aqui. Ou seja, um comando em LaTeX ele começa com a barra invertida seguida do nome do documento, no nome do comando, no caso. E aí, e aqui, todos esses comandos que o overleaf gerou automaticamente, eles formam como se fosse a estrutura básica de um arquivo LaTeX, né? Ou seja, qualquer arquivo LaTeX que vocês forem pegar no futuro, que vocês forem ver, eles vão ter basicamente essa mesma estrutura. E ela é dividida em duas partes. A primeira é o preâmbulo, que começa aqui nesse comando barra document class e termina na linha logo acima desse comando begin document. E o corpo do texto, que começa no begin document e termina no end document. O preâmbulo é onde ficam as definições globais de formatação do nosso arquivo, né? Do nosso arquivo LaTeX, do nosso documento, no caso. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito a como vai ser a formatação do seu documento, né, do seu arquivo LaTeX e a aparência dele, tudo é colocado aqui no preâmbulo do texto. Já no corpo do texto, é onde fica o texto propriamente dito, né, junto com os comandos que vão formatar ele. E aí, como o arquivo LaTeX ele gera um PDF, né, um documento em formato PDF, que a gente pode visualizar esse PDF aqui na janela da direita. Então, tudo aquilo que tiver dentro do corpo do texto vai aparecer aqui, né? Vai aparecer, no caso, o nosso documento final em PDF, já formatado, né? Com toda a formatação que vai ser feita pelos comandos. A gente vai inserir também no corpo do texto. Então, por exemplo, se eu vim aqui e digitar qualquer coisa, tipo, por exemplo, o texto vem aqui. Aí, isso aqui que eu digitei, né, no corpo do texto, ele vai aparecer aqui no PDF. Não vai aparecer agora porque antes disso a gente tem que compilar, né? Toda vez que a gente faz uma modificação
no nosso arquivo LaTeX, a gente precisa compilar para ver qual é o resultado dessa modificação. Aí, para fazer a compilação, a gente vem aqui nesse botão aqui em cima, Recompile. Aí, clica nele. Ou também pode clicar em Ctrl Enter, né, para poder compilar o nosso texto. Aí, pronto, ó, apareceu aqui, aquilo que eu digitei. Logo ao lado aqui do Recompile, tem também uma parte importante que é esse Logs in Output Files, que é quando a compilação do nosso arquivo LaTeX ele gera algum erro, né? Esses erros vão aparecer aqui, listados nessa parte aqui, Log in Output Files. Então, por exemplo, se eu tentar digitar aqui um comando que não existe, como por exemplo, barra, não. Aí se eu tentar compilar aqui, né? Ó, apareceu um aqui vermelho, né? Ou seja, apareceu um erro. Esse erro diz o que? Esse compilador não está tendo um problema para entender o comando que você tentou usar, né? Que de fato esse comando aqui não existe no LaTeX, então o compilador não está tentando, não está conseguindo entender o que eu digitei, né? Você está dando uma mensagem de erro. E o erro aparece tanto aqui nesse login output files, como aqui também, com esse X em vermelho aqui, ó, na linha onde foi identificado o erro. E aí é sempre bom, né? À medida que a gente for modificando nosso arquivo, a gente ir compilando e verificando se não acontece nenhum erro, né? Se não tem nenhum erro naquela compilação. Porque se você fizer várias alterações e deixar para compilar só depois, pode ser que apareçam vários erros aí e fique mais difícil você identificar que erros são esses. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para falar sobre o projeto. Não, acho que é basicamente isso. E aí se a gente voltar aqui, ó, se a gente clicar nessa casinha aqui, na parte de cima, a gente vai para a página inicial do Overleaf. E aqui é onde ficam todos os nossos projetos, né? No caso, a gente só tem um, que é o que a gente acabou de criar, o OA1. E aqui mais para a direita a gente tem essas opções aqui, algumas informações no caso, né? Como, por exemplo, o owner, que é o proprietário do projeto, aqui, última modificação, né? E algumas ações, como, por exemplo, copiar, fazer o download do projeto. No caso, eu acho que ele baixa como se fosse um arquivo zip, né? Com todos os arquivos daquele projeto. É arquivar, mover para lixeira, né? Que seria deletar. E aí, se você vir aqui, clicar aqui, ó, e selecionar o projeto, aparece mais algumas opções, que basicamente às vezes a gente aparece aqui embaixo, que eu acabei de mostrar. E aqui em mais, então, você também pode renomear ou fazer uma cópia do projeto. E aí aqui, nessa parte da esquerda, a gente tem esse botão aqui, New Project, que você pode criar um projeto em branco, né, que nem a gente acabou de fazer. Criar um projeto de exemplo, fazer o upload de um projeto ou importar do GitHub. E aqui embaixo tem os templates disponíveis no Overleaf, que eu vou falar mais sobre eles na próxima aula. E aqui, abaixo do New Project, tem todos os projetos, seus projetos, no caso, os projetos compartilhados com você, né, que o Overleaf também dá a opção de a gente compartilhar projetos. Ele é como se pode dizer, um editor colaborativo, né, você pode compartilhar projetos e modificar projetos junto com aquelas pessoas com quem você compartilhou seu projeto, né? Então aqui nessa parte Shared with You aparecem os projetos que foram compartilhados com você. No caso não tem nenhum, né? E aqui embaixo os projetos arquivados e os que foram enviados para a lixeira. E aí para finalizar, aqui embaixo nessa opção Language, a gente pode mudar o idioma da página, né? O padrão fica em inglês, mas você pode mudar para qualquer outra língua. Como, por exemplo, português. Eu, particularmente, prefiro deixar em inglês, mas se você quiser, você pode vir aqui e colocar lá em português, né? Vai ficar a página do Overleaf na língua portuguesa, ou pelo menos a maior parte da página. E, então, pessoal, por hoje, por essa aula, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.